Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o cursinho Alfa. Essas são as aulas 35 e 36. Falaremos sobre pirâmides hoje. Os objetivos da nossa aprendizagem é definir pirâmide, conceituar o que é uma pirâmide regular e o que é o apótema dessa pirâmide, reconhecer um tetraedro como pirâmide triangular e conceituar o tetraedro, tá certo? Calcular também distâncias de áreas e volumes em situações que envolvem pirâmides. Então, nós vamos agora demonstrar essa pirâmide mais básica aqui. E aí, ele pede o seguinte: mostre que, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo VOM, obteremos a seguinte relação. Então, aqui nós observamos que tem uma pirâmide de base quadrada, tá certo? E nessa pirâmide dá para a gente calcular algumas coisas. Existem algumas coisas que são conhecidas. Exemplo, a altura da pirâmide, que é algo perpendicular ao centro, que vai até o vértice, ou perpendicular à base, que vai até o vértice. Nós temos as distâncias A e B, B e C, C e D, que são as mesmas distâncias. Nós temos aqui a apótema da base, que a gente chama, tá certo? A apótema é esta aqui, ó, tá? Que vai da base aqui até lá no vértice, tá? Então tem algumas coisas aqui já conhecidas. E aqui dentro forma-se um triângulo retângulo, tá? E esse triângulo retângulo é possível a gente encontrar o valor dele, ou seja, o valor dessa lateralzinha aqui. Ou o valor da altura, ou o valor aqui da área da base, certo? Esse pedaço de AB aqui é a metade entre A e B, tá? Então, de O até M é metade de A até B. Pirâmides. Definição mais popular é um polígono que tem mais de 3 vértices, contido no plano alfa, V, que pertence a esse plano. Um políedro cujas arestas são os lados do polígono P, que é A e V e tal, chamamos de pirâmide. Dessa forma aqui. Então, nós temos uma altura e nós temos a base dessa pirâmide. É importante que você conheça sobre como calcular a base, tá? A base é algo importante na pirâmide. Então, você tem a base vezes a altura. E aí, essa altura você consegue a partir do cálculo que o professor mostrou agora anteriormente para você, ou já contido nos exercícios para você também as alturas das pirâmides. Mas a base é algo muito importante. E essa pirâmide é o quê? Pirâmide triangular, temos aqui todas as bases triangulares, tá certo? A gente chama também de tetraedro. Pirâmide quadrangular, ou seja, a base é quadrada. Pirâmide pentagonal, a base é pentágono. E pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. Então, é conforme a base que você dá o nome para a pirâmide. Pirâmides regulares, ou seja, onde todas as laterais da base são iguais, tá? Então, a gente chama de pirâmide regular. E além ainda, o vértice está ou seja, a sombra, o ponto reverso do vértice está no centro da nossa pirâmide, tá bom? O volume da pirâmide é calculado por quê? A área da base vezes a altura. Todo volume é assim, a área da base vezes a altura. Só que a pirâmide é o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Ok? Então, e como que você pode calcular isso? Você vai fazer o seguinte, você vai achar a área dessa base e multiplicar pela altura, tá certo? Então, o triângulo, ou seja, nossa pirâmide, se tivesse um cubo, de um cubo você pode tirar 3 pirâmides. Opa, como assim, professor? De um cubo você pode tirar 3 pirâmides tetraédricas, tá certo? Você recorta ele. Então, imagina assim um queijinho bem quadrado, você pode recortar ele e você vai tirar 3 pirâmides dali que elas se encaixam perfeitamente. Então, nós temos os tetraedros, que é esse daqui, e existe uma forma possível para esse tetraedro aqui, bem interessante. Ó, então, é 1/3 da área da base vezes a altura, a gente já sabe disso. A área da base aqui vai ser o quê? A vezes B, ó, A vezes B. Só que aqui é só metade, ou seja, só é um triângulo. Então, A vezes B dividido para 2. Então, vai ficar 1/3 de A vezes B dividido para 2 vezes C, que é a nossa altura aqui. Ó, de novo, ó. 1/3 de A vezes B dividido para 2, porque é só a metade, tá certo? É um triângulo. Triângulo é o quê? A área da base vezes a altura dividido para 2, né? Dividido para 2, vezes C, que é essa altura aqui. Então, é por isso que está aqui, ó. Então, vai ser 3, que multiplica 2, que é A vezes B dividido para 2. 3 vezes 2 embaixo vai ficar 6 embaixo, né? E em cima vai ficar ABC. Então, sempre que aparecer um tetraedro como esse,
o volume é o quê? 1/6, porque foi 3 multiplicado por 2 aqui, porque aqui era um triângulo, 1/6 de A vezes B vezes C. Tá bom? Vamos ao nosso primeiro exercício. A figura indica um prisma reto triangular de pirâmide regular de base quadrada. A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é 4. Então já deu para a gente que a altura é 4. Em relação ao plano que ambos estão... Tá. Como indicam as figuras? Se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide... Opa! Está procurando essa aresta aqui, ó. Está procurando a aresta da base da pirâmide. É quanto? Então, vamos fazer o cálculo aqui rapidamente. O que nós já temos como informação é exatamente essa figura aqui, certo? O prisma reto aqui, ó. Esse prisma reto triangular. Então, vamos calcular a área da base, que é 3 vezes 6, e multiplicar pela altura, tá certo? Então, aqui nós temos que a metade dele. Então, fazendo esse cálculo rapidamente, ó, a pirâmide é quem? A pirâmide é a área da base, que é x aqui, ou seja, x ao quadrado, vezes a altura, que é 4. E esse daqui vai ser o quê? 6 vezes 3 dividido para 2, vezes a altura, tá certo? Então, vai ficar 6 vezes 4 dividido para 2, ou 6 vezes 3 dividido para 2, vezes a altura. A altura aqui é 4, tá? Então, tanto faz esse 3 está aqui, ou esse 4. A gente vai fazer aqui, ó, 4 vezes 6, 24. 24 para 3, 24 dividido para 2 dá 12, tá certo? 12 vezes 3 vai dar 36, certo? Então vai dar 36. Aqui nós temos 1/3 desse valor. Então esse 4 vai passar dividindo. 1/3, a gente vai multiplicar todo mundo por 3, tá certo? Então vai resultar aqui para a gente nesses cálculos x ao quadrado igual a 27. Esse x ao quadrado igual a 27 a gente passa em forma de raiz. Então, retirando aqui 27, o que é 27? 27 é 9 vezes 3. A raiz de 9 é 3, então 3 veio aqui para fora. Tá bom? Esse 4 que está aqui multiplicando, ó, ele vai passar dividindo, vai cancelar com esse 4 aqui, ó. Tá certo? Aí vai ficar 6 vezes 3 dividido para 2. Como 6 pode simplificar também, vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Tá certo? Para mim tirar esse 13 aqui, esse 3 vai passar multiplicando lá. Então, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Entendeu? Beleza? Então, aqui nossa base aqui é exatamente x raiz de 3. Próximo exemplo, temos ao lado a planificação da pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Aqui não são todos triângulos equiláteros. Qual é o volume dessa pirâmide? Olha, ele já deu aqui um valor para a gente, já falou que aqui é 4. Se equilátero aqui é 4, aqui também é 4. Ó. Aqui também é 4, ok? Então vamos lá. Se as laterais aqui são tudo 4, eu preciso achar o que agora, professor? Eu preciso achar isso aqui, eu preciso achar a altura da pirâmide. Porque toda pirâmide eu tenho uma altura. A área da base vezes a altura. A área da base é muito fácil, é 4 vezes 4 dá 16. Mas e essa altura, como que eu vou encontrar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, isso, a gente vai fazer o Pitágoras aqui dentro. Então, para a gente achar esse H aqui é bem simples. Ó, eu tenho aqui a metade, ou seja, aqui é 2, aqui também vai ser 2, então aqui eu tenho aqui que achar essa altura H, aqui é 2, e eu tenho que achar esse valor aqui também, tá? Então, como que eu acho esse valor? É muito fácil, aqui é 4 e aqui é 2. Então, tem que fazer duas contas, primeiro. Para mim encontrar essa altura aqui e para mim encontrar essa daqui, ou seja, para mim encontrar aqui a apótema da base e para mim encontrar esse 4 aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, V até M, ou seja, de V até M. Para me encontrar de V até M, eu vou multiplicar por quê? 4 raiz de 3 sobre 2. Ó, 4 raiz de 3 sobre 2, tá certo? Porque aqui eu tenho exatamente um triângulo. Ó, ele é tudo isso, ele é todo equilátero. Para me achar a altura, eu posso colocar aqui na nossa relação trigonométrica. Professor, isso aqui é uma relação trigonométrica? Claro que é uma relação trigonométrica. Sendo, né? Certo? Aqui nós temos o ângulo aqui, como é equilátero. Esse ângulo é 60 graus, então o oposto dele é quanto? O oposto dele é exatamente esse VM aqui, que é a nossa altura. Tá? E o oposto dele vai ser quem? 60 graus. Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E vai ficar 4, que é essa lateralzinha, multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Certo? E aí ficando apenas 2 raiz de 3.
Sendo h a nossa altura, que é essa h a nossa altura, como a gente já tem o valor de Vm aqui, só pegar Vm, essa distância aqui que é 2, de O até M, e vamos achar o VO. Então, para achar aquela altura h, h ao quadrado mais 2, que 2 ao quadrado, é igual a 2 raiz de 3 elevado a 2. Então, esse 2 raiz de 3 é exatamente a distância de Vm aqui, ó. Exatamente essa distância de Vm aqui. Então, fazendo tudo isso, você tem h ao quadrado igual a 2 ao quadrado é 4, e 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar raiz de 9, né? Raiz de 9 é 3, então 2 vezes 3 vai dar 6. 6 com mais 4 é 10, tá certo? E aí eu tenho raiz quadrada desse valor aí, certo? Beleza? Então 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. 9 e aqui vai dar 3. Então vai dar raiz de 9 é 3, 2 vezes 3 é 6. Esse 4, esse 2 que está aqui, ó, vai dar 4, vai passar para o outro lado também subtraindo. Então nós vamos ter que h é igual a raiz de 2, 2 raiz de 2. Então essa altura de h aqui é 2 raiz de 2. Para mim achar o volume é o que? A área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? 4 vezes 2 raiz de 2. Tá? 4 ao quadrado vezes a nossa altura. Quanto a nossa altura? 2 raiz de 2. 1/3 desse valor vai ficar o quê? 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2 é 32. Vai ficar 32 sobre 3, raiz de 2. Ok? Então ficou esse pedacinho aqui para gente trabalhar. Exatamente isso aqui vai ser o nosso volume dessa nossa pirâmide de base quadrada. Exercício 3, um exercício bem legal também de ser feito. Já tenho já alguns vídeos sobre ele, já o professor já resolveu ele algumas vezes. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, então, é que nós temos que encontrar esse valor de S até A, certo? Ele diz o seguinte para a gente, que existe uma pirâmide, que é essa pirâmide aqui de cima, e existe outra pirâmide que é formada com a base de baixo, tá? Que é formada com a base de baixo. A pergunta que ele faz é o seguinte, quanto que é SA? Qual que é a distância desse segmento de S até A? O que a gente sabe de informações é essa base aqui. Aqui é 2, de A até E é 2, ó, de A até E é 2, grava isso na sua mente. De A até D é 4, ó, de A até D é 4. E de A até B é 5. Então já deu todas as informações aqui pra gente do prisma de baixo, ou seja, desse paralelepípedo aqui embaixo, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai igualar essas duas ideias aqui. Ele diz o seguinte, ó, o segmento SA que faz o volume do sólido seja 4/3 do volume da pirâmide de SEFGH. Então, SEFGH. Então, existe uma pirâmide aqui embaixo. Para a gente achar esse valor, a gente precisa achar o valor de x. Encontrando esse valor de SA, a gente vai fazer o seguinte, ó, 1/3, que é a nossa pirâmide menor, 1/3 da nossa pirâmide menor, multiplicada por x, que é a nossa altura, é mais a área de baixo aqui, ou seja, do paralelepípedo, tá certo? A área de baixo do paralelepípedo. Como aqui é 2, a gente tem a área da base aqui dele. É igual a 4/3 da nossa pirâmide maior, que vai ser a pirâmide que vai de S até E, F, G, H, que tem uma pirâmide aqui dentro, tá certo? E aí, para a gente fazer exatamente isso daí, a gente vai fazer o seguinte, ó. 1/3 de x mais 2 é 4 nonos sobre 4 nonos vezes x mais 2. Quem que é x mais 2? Esse valor aqui, ó, x mais 2, ou seja, de S até A é x e de A até E é 2. Fazendo aqui as conversões, ou seja, vamos multiplicar tudo por 3, tá certo? Então vai ficar 3 sobre x aqui, ó. 3 sobre x. Aqui também, tirar esse 9 daqui, ó. Para a gente tirar esse 9 daqui, ou seja, vamos multiplicar tudo por 9, então. Tudo por 9, fica 9 vezes 1, 9. 9 por 3, 3. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 4 é o próprio, dividido por 9 é o próprio 4. E aí eu tenho exatamente esse valor aqui. Então, 3x mais 18 igual a 4x mais 8. Então, restando aqui o quê? 1x, 18 tira 8, x é igual a 10. Ok? Exercício 4
Uma peça é formada por uma pirâmide reta de base quadrada com 15 centímetros de altura. É feita de madeira maciça. A partir da base dessa peça foi escavado um orifício na forma de um prisma de base quadrada. A figura mostra a visão inferior da base da peça, base da pirâmide. Esse orifício tem maior profundidade possível, isto é, sem atravessar as faces laterais da pirâmide. O volume da madeira em centímetros cúbicos essa peça contém é. Então vamos calcular qual é o volume dessa madeira. Ou seja, a gente vai calcular o volume externo, né, e depois retirar esse nosso volume interno aí. Então vamos observar aqui. Na figura nós temos segmentos BD, certo? BD, esse segmento aqui. Ele foi o que o orifício foi feito, né? A altura do prisma. Como os triângulos VAC e DBC são semelhantes, ó, VAC e DBC, que esse pedacinho aqui são semelhantes, então a gente vai fazer por semelhança de triângulos. Olha que facinho que vai ficar. BD sobre AV, ó, BD sobre AV, tá? BD sobre AV vai ficar o quê, então? BD sobre 15, beleza? É igual a BC sobre AC. BC sobre AC. O BC vale 4 e o AC vale 6. Então a gente vai fazer o quê? X-Men, multiplicação cruzada aqui, né? Então multiplica DB sobre 6 e 4 vezes 15. 4 vezes 15 é 60, né? 60 dividido para 6, BD é 10. Então já achamos já BD, ficou super fácil para a gente agora. A gente já tem essa área da base, é uma pirâmide, né? E essa pirâmide a gente vai calcular da seguinte forma: 1/3 da área da base vezes a altura. Quanto que é a área da base, professor? A área da base está aqui, ó. Quanto que é a área da base, ó? É 4 mais 4 mais 4, é 12. 12 é a aresta. Então, 12 vezes 12. Então, ficou 1/3 de 12 ao quadrado, vezes 15, que é a nossa altura. Menos o objeto que foi retirado do centro ali. Quanto que foi retirado? Vamos lá? Ó, foi retirado exatamente 4, que é o espacinho ali. Deu 2, né? Tá vendo? 4 vezes 4 vezes 10 de altura, que é a altura BD que a gente acabou de encontrar. Certo? Então, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 10, 160. Então, tirando daquele valor, vai sobrar para você 560. Ok? Exercício de número 6. Número 5. Um paralelepípedo reto retângulo ABCDEFGH da figura tem-se A e B igual a 2, AD igual a 3 e AE igual a 4. Vamos colocar na figura aqui. Qual é a área do triângulo ABD? Então está procurando isso aqui, ó. ABD. Está procurando esse triângulo aqui, ó. Certo? Você já tem que aqui é 2. Você já tem que AD é 3. Então 2 vezes 2 é 2 vezes 3 é 6. Metade de 6, 3. Tá? Beleza? Então, ó, você tem base vezes altura, como é um triângulo, metade. Beleza? Vai dar 3. A mesma questão, exercício B. Qual é o volume do tetraedro ABDE? Então, o tetraedro é ABDE. Tá? Então, vai formar uma pirâmide aqui, tá? Certo? Ó, ABDE. Ok? Achar o volume da pirâmide é o quê? 1/3 de ABDE. Quanto que vale ABDE? Vale 3 de altura, ó. AD aqui vale 3. E aqui a gente tem a base aqui, que é AE, que vale 4, tá certo? Então vai ser o quê? Ó, 3 vezes 4, 1/3 desse valor. E 1/3 desse valor vai ser exatamente 3 vezes 4, 12, 1/3 de 12, exatamente 4. Tá certo? Então a gente tem exatamente essas laterais, essas ideias aqui. Como a gente tem todos os vértices, né? Ó, esse valor e esse. Tá beleza? Aqui seria sobre 6, mas o professor acabou não colocando um 6 aqui embaixo. E você já aprendeu sobre isso, né? Um tetraedro, como que ele funciona, né?
Vamos lá. O paralelepípedo reto retângulo da figura tem se AB, 2, tal, tal. Qual é a área do triângulo BDE? BDE, aqui embaixo. Então, forma-se um triângulo aqui, ó. Para a gente encontrar a área dele, a gente só tem que achar as distâncias, né? De B a D, de B a E e de E a D, certo? E de achar essas distâncias é bem simples, ó. Então, você tem aqui de D a B, de B a E e de E a D, que é o que eu vou encontrar depois. Primeira coisa aqui, então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. O professor, Teorema de Pitágoras vai resolver isso aqui? Vai resolver isso aqui pra gente. Então, você tem D ao quadrado, ó, de D até E ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quanto que é esse 4 e quanto que é esse 3? O 4 é a distância de AE e o 3 é a distância de AD. Tá? Então, aqui você vai ter uma lateralzinha aqui cortando aqui, ó. Beleza? Aí você vai encontrar que DE vale 5. Aí você vai fazer a mesma coisa com os outros, vai achar 2 raiz de 5, vai achar raiz de 13. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar o seguinte, ó. Nós temos todos os valores aqui. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raiz de 13. E que 5 menos x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 raiz de 5 ao quadrado. Quem que é esse 2 raiz de 5? É o nosso BE que a gente estava caçando lá. Certo? Então, ó, 2 raiz de 5 está aqui. Esse cara está aqui. E eu quero encontrar essa lateral aqui, que é a nossa distância total. Para a gente achar a base aqui. Achando a base, a gente multiplica por esse y, que é a nossa altura aqui. Tá? Então, para descobrir o x, fazendo esse sisteminha aqui, nós vamos achar que x é 9 sobre 5. Professor, como isso? Só multiplicar por menos 1. Você tem y ao quadrado aqui, y ao quadrado aqui. Você vai cancelar esses dois y ao quadrado aqui e vai ficar facinho para você. Então, y é igual a 2 raiz de 61 sobre 5. Logo, a área pedida é dada por metade de 5, ó, metade. Por que metade, professor? Porque é um triângulo. Então, metade de 5 que multiplica 2 raiz de 61 sobre 5. Então, aqui eu tenho 5 aqui, com esse 5 eu vou cancelar. Esse 2 com esse 2 também cancela, ficando apenas raiz de 61. Letra D, nossa última, tá certo? Sendo que o ponto do triângulo BDE mais próximo de A, quanto vale aqui? Então, considere BE. Assim, a altura, ó, 1/3 de raiz de 61, que a gente acabou de encontrar aqui atrás. Tá? Raiz de 61, que é a altura dele. Então, nós vamos calcular aqui, então, agora com 1/3, ou seja, a pirâmide formada por esse triângulo aqui. Então, 1/3 da raiz de 61 vezes aqui é igual a 4, né, que foi dado para a gente. Então, o valor de aqui é 12 raiz de 61 sobre 61. Aqui tem as orientações para você fazer as atividades 35 e 36. Volte esse vídeo, assista quantas vezes você precisar. Obrigado e até uma próxima aula. Isso aqui é aula, é fora, estão gostando mais, Ana?